Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal da escola, se inscreva, clique lá no sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que os professores estão elaborando para vocês. Curtam os vídeos, né? Mostrem que vocês realmente estão interagindo, assistindo todas as videoaulas e enriquecendo ainda mais aí os conhecimentos de vocês, tá bom? Então, gente, na nossa videoaula online que nós fizemos, né, na terça-feira passada, dia 26, a gente fez a correção das duas últimas atividades que foram enviadas, né, lá no Google Forms para vocês responderem. E na aula de hoje a gente vai dar sequência àquele conteúdo, né? A gente vai dar continuidade aos conteúdos que vão tratar aí sobre as coordenadas geográficas. Mas, antes da gente dar continuidade a esse conteúdo, eu vou fazer uma rápida revisão de tudo que a gente estudou durante esse mês de maio, para vocês ficarem aí antenados e não perderem nenhum conteúdo aqui da geografia, tá bom? Lá nas nossas primeiras videoaulas, a gente trabalhou, né, iniciou a trabalhar aí as questões sobre orientação. E eu disse para vocês que existe uma técnica para a gente se orientar utilizando como referência a nossa estrela do sistema solar, que é o Sol, tá certo? E qual é essa técnica? Vejam aí se vocês se lembram. Essa técnica, ela funciona basicamente assim, observem. Você vai abrir os seus braços, né? Quando você estiver aí vendo o sol, ou pela manhã, ou durante a tarde. E aí você vai pegar o seu bracinho direito, tá bom? E vai estender ele para o lado em que o sol nasce. Aí nós vamos ter o leste. Como eu disse para vocês, o sol ele sempre vai nascer no leste. O seu braço esquerdo vai estar apontado para o lado em que ele se põe no final da tarde aqui no horizonte. Então, esse lado que o sol se põe vai ser o oeste. Então, quando você descobre que o sol nasce no leste e se põe no oeste, então na frente nós vamos ter o norte e atrás de você nós vamos ter o sul. Então, dessa forma, você consegue localizar os 4 pontos cardeais com muita facilidade. Então, partindo dessa observação, foi criado um instrumento de orientação muito importante, né, que hoje nós chamamos ele de Rosa dos Ventos. Na Rosa dos Ventos, você vai encontrar todos os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, onde os principais pontos são os cardeais, né? Foram os primeiros que surgiram, que são esses 4 maiores, grandes aqui da Rosa dos Ventos. Quais são eles? Norte, Sul, Leste e Oeste. Esses são os pontos cardeais. Os pontos colaterais são aqueles pontos, né, que vão estar localizados entre 2 pontos cardeais, certo? Então, você junta 2 cardeais e você forma um colateral, tá bom? Então, vamos ver aqui, entre o norte e o leste, nós vamos ter um ponto colateral, que é o nordeste. Entre o sul e o leste, nós vamos ter o sudeste. Entre o norte e o oeste, nós vamos ter o noroeste. E entre o sul e o oeste, nós vamos ter aqui o sudoeste. Pronto. Então, nós já sabemos os cardeais, já sabemos que os colaterais, eles nascem da junção de 2 cardeais. E os pontos subcolaterais, eles nascem da junção de um ponto cardeal. Primeiramente, coloca-se o ponto cardeal, mais um ponto colateral. Então, quando você junta cardeal mais colateral, forma o ponto subcolateral. Vamos ver aqui rapidinho quais são esses pontos, Entre o norte e o nordeste, nós vamos ter aqui, o norte, nordeste. Entre o leste e o nordeste, nós vamos ter o leste, nordeste. Entre o leste e o sudeste, nós vamos ter o leste, sudeste. Entre o sul e o sudeste, nós vamos ter o sul, sudeste. Entre o sul e o sudoeste, nós vamos ter o sul, sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste, nós vamos ter o oeste e sudoeste. Entre o oeste e o noroeste, nós vamos ter o oeste e noroeste. E entre o norte e o noroeste, nós vamos ter o norte e noroeste. Pronto, fechamos aí a Rosa dos Ventos.
Lembraram disso que nós já tínhamos estudado? E na nossa última aula, a gente estudou aí, iniciou, né, os estudos sobre as coordenadas geográficas, onde nós vimos o quê? Que as coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias, né, ou seja, elas não existem de fato, e que estas linhas imaginárias, elas estão rodeando todo o nosso planeta em dois sentidos, né? No sentido horizontal e no sentido vertical. E nós temos dois tipos de coordenadas geográficas. Quais são esses dois tipos? Os paralelos, vejam só, que nós estudamos na aula passada, o que eram os paralelos, né? Que são linhas que estão no sentido horizontal e que esses paralelos eles servem para dividir o nosso planeta em dois hemisférios, que são exatamente o hemisfério norte e o hemisfério sul. E vimos também que esses paralelos, né, que circundam o nosso planeta, o principal deles é a linha do Equador, que equivale a 0 graus, e é ele que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo que está acima dessa linha, norte. Tudo que está abaixo dessa linha, sul. E hoje a gente vai só se aprofundar um pouquinho mais em relação aos meridianos, né? Vamos entender o que são esses meridianos e para que eles servem também na superfície do nosso planeta. Então, vamos lá. Para começar, vamos à definição, né? O que são meridianos? Vejam só, acompanhem aí a definição junto comigo. Anotem aí, se vocês puderem, no caderno de vocês, para não esquecer. Meridianos são linhas imaginárias, ou seja, elas não existem de fato, certo? Elas foram criadas apenas para facilitar nossa localização dentro do espaço geográfico. Então, são linhas imaginárias que circundam todo o nosso planeta, só que agora essas linhas elas vão estar no sentido vertical, ou seja, elas vão estar em pezinho, que nem vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu estou apontando. E os meridianos, gente, eles também vão servir para dividir a Terra em dois hemisférios. Só que agora, quais são esses hemisférios? O hemisfério leste e o hemisfério oeste. Então, vamos lá de novo. Os meridianos, são linhas imaginárias, vejam só. Tá aqui, todas elas traçadas aqui no nosso planeta. E elas estão no sentido vertical, como vocês podem ver, elas estão em pezinha aqui no nosso planeta. E divide a Terra em dois hemisférios, O seu lado direito, né, o seu bracinho direito apontado aqui, vai ser o leste. Então, à direita desse meridiano principal, que nós vamos chamar de meridiano de Greenwich, que é esse que divide a Terra em dois hemisférios. Então, tudo que estiver à direita desse meridiano, nós vamos dizer que é o hemisfério leste. E tudo que estiver à esquerda desse meridiano, nós vamos chamar de hemisfério oeste. O leste ele também pode ser chamado de oriental e o oeste ele pode ser chamado também de ocidental. Então, são dois nomes diferentes para o mesmo hemisfério, tá certo? Então, leste ou oriental à sua direita, oeste ou ocidental à sua esquerda. Entendido? Aqui nós temos, né, uma representação um pouquinho maior para a gente compreender aqui um pouquinho mais. Então, eu disse o quê? Que os meridianos são linhas imaginárias que estão no sentido vertical e divide a Terra em dois hemisférios. O seu lado direito é o leste, o seu lado esquerdo é o oeste. E o meridiano principal que nós temos, que também equivale a 0 graus, que nem a linha do Equador, quando a gente fala de paralelo, ele é chamado de meridiano de Greenwich. Então, esse é o nosso meridiano de referência, o nosso meridiano principal. Assim como nós temos a linha do Equador como referência de paralelo, nós temos o meridiano de Greenwich como referência de meridiano. E aí, gente, nós vamos ter quantas linhas imaginárias, né, no sentido vertical, né, ou seja, quantos meridianos nós vamos ter aqui cortando o nosso planeta. Então, nós vamos ter aqui, deste lado aqui, nós vamos ter, gente, 180 meridianos. Então, nós vamos ter 180 meridianos do lado leste, mais 180 meridianos do lado oeste.
Ou seja, ao todo, o nosso planeta ele tem 360 meridianos. Por quê? Porque se você somar 180 mais 180, 360. E pronto, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Mais uma revisão e acrescentei aí somente mais uma informação sobre os meridianos. E a atividade de vocês dessa semana, né, vai estar lá no Google Form, né? Vocês vão receber esse link aqui no grupo de vocês. E aí vocês vão clicar lá, vão responder. Só lembrando, gente, antes de vocês responderem, né, nesse site, vocês vão copiar a atividadezinha todinha no caderno, vão responder e só depois é que vocês vão passar para o formulário, tá bom? Porque eu quero que as atividades estejam registradas aí no caderno de vocês, para quando a gente voltar eu passar o visto e carimbar todas as atividades, tá bom? Então fiquem atentos, assim que receber a atividade, respondam, que na próxima semana, tá bom? No dia da nossa videoaula através do Google Meet, a gente vai fazer a correção dela. Então eu quero que vocês estejam com ela bem prontinha aí pra gente fazer a correção, tá bom? Então, beijos e até a nossa próxima videoaula.